Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula do nosso curso básico de SQL começando. Bom, na aula de hoje a gente vai criar a tabela de clientes. A primeira aula do curso, tá? A gente viu que o nosso objetivo é modelar de forma bem simples uma loja virtual. Então a gente vai guardar informações de produtos, clientes, pedidos e assim por diante. Então a gente já criou nossa tabela de produtos, já vimos a parte teórica, quais instruções a gente precisa para inserir, para criar uma tabela, para inserir registros, atualizá-los, deletá-los, e agora a gente já vai para a prática para criar nossa tabela de cliente. Então vamos lá. Primeira coisa, abrir aqui nosso painel de SQL. Vou dar um zoom aqui para aumentar um pouquinho. Mais um pouquinho, legal. E vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é dar o comando de criação de tabela, que é o create table, tá? E aqui a gente passa o nome da tabela, customers. Uma boa prática é sempre colocar o nome no plural. Abro parênteses e coloco o quê? Os campos, as colunas que vão compor a minha tabela. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui é um identificador para esse cliente, que vai ser o ID, da mesma maneira que a gente utilizou lá no produto. Então, ID, tá? O nome da minha coluna aqui, o tipo, um tipo inteiro. Esse cara já vai ser quem? Já vai ser a chave primária da minha tabela. Então, eu coloco aqui, ó, primary key. Coloquei em maiúsculo aqui só para a gente ter um destaque. Então, o primeiro campo que a gente criou aqui é o ID. Agora, aqui, o que mais a gente vai estar armazenando aqui no cliente? O nome dele. Então, name, ele é do tipo varchar, tá? Vai conter aqui 100 caracteres. E eu vou colocar um carinha novo aqui, que é o not null. O que é o not null? O not null é uma constraint. Ele implica, tá? Ele diz aqui por SQL que esse campo não pode ser nulo. Então, uma constraint not null bastante utilizada no dia a dia. O próximo campo é o campo de e-mail, tá? Ele vai ter 60 caracteres. E esse cara aqui, ele vai ter duas constraints. A primeira é a not null e a segunda é a unique. Tá? O que é a unique? A unique indica que não podem haver dois e-mails iguais aí na minha tabela de clientes. O e-mail deve ser único por cliente. Tá? Então, o campo de e-mail, agora o campo de CPF, varchar 11 caracteres. Tá? Esse cara também vai ter not null e vai ser unique. Por quê? Porque o CPF é obrigatório e ele não pode ser duplicado. E aqui eu vou colocar as informações de endereço. Então, eu vou colocar aqui o address. Lembrando que, por questões de didática, tá? Para simplificar, o nosso curso é um curso mais básico. Então, a informação de endereço vai ficar dentro da tabela de clientes, tá? No modelo mais sofisticado, a gente ia externalizar essa informação para uma tabela de endereço, tá? Para uma tabela à parte. Só que para facilitar aqui o aprendizado, eu vou estar colocando essas informações na tabela junto aqui com a tabela de clientes. Bom, varchar 150, vamos colocar aqui a cidade, varchar 100, tá? Vamos colocar aqui o estado, é um varchar 2. E, por último, a gente vai colocar o quê? A data de nascimento. Então, birthday. E ele é do tipo date, tá? Então, o tipo date é um tipo novo aí que a gente não tinha trabalhado até então. Bom, passei aqui todos os campos. E agora eu vou mandar ponto e vírgula, né? Sempre que encerra uma instrução SQL, ponto e vírgula. Seleciono esse cara e mando criar a tabela. Bom, retornou sucesso aqui da instrução. Vamos verificar se essa tabela foi criada. Então, venho aqui, mando dar um refresh e ele criou a nossa tabela aqui de customers. Repara o seguinte, tá? Embora está um pouco pequeno aqui, mas repara que ele colocou o quê? As 3 constraints que a gente criou aqui. Então, ele criou o quê? A constraint de chave primária, tá? Então, é a constraint que a gente já conhecia, e a gente conheceu agora a constraint de unique. Então, ele criou uma constraint aqui para o CPF e uma constraint para o e-mail. Tá? Então, não podem ter CPFs nem e-mails duplicados na tabela de clientes. Tá? E também colocou aqui inline, né, os not nulls que a gente passou para ele. Bom, legal. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai inserir aqui alguns clientes. Então, vamos lá para o comando insert into. Antes disso, tá? Para facilitar aqui a nossa vida,
eu vou pedir aqui uma ajuda da ferramenta, vou clicar com o botão direito, venho aqui em Scripts e falo, ó, me vê um script de insert, tá? E aí facilita a nossa vida aqui, porque ele já preenche aqui quais os campos da minha tabela. Bom, então o primeiro cara aqui, o ID 1, tá? Vou colocar aqui a Ana Silva, o nome dela vai ser Ana Silva, @Codando Simples, homenagem ao nosso canal. O CPF é 12345678911, tá? O endereço, Rua Bahia, número 10, é da cidade de Curitiba, estado do Paraná, e por fim aqui a data de nascimento. A data tem que estar em aspas simples também, tá? A gente insere ela como se fosse um texto. Então vou colocar aqui no formato ISO, então é ano, mês e dia, tá? Então, preenchemos aqui o nosso primeiro registro. Vamos selecionar aqui e mandar inserir a Ana. Bom, legal. Vamos conferir se foi inserido. É o comando de select para a gente verificar os registros que existem na tabela Customers. E aqui está a Ana, o registro que a gente pediu para estar inserido. Agora eu vou comentar com vocês, tá? Vou mostrar aqui na prática a constraint unique. Então, se eu tentar aqui, tá? Mudar esse cara. Bom, primeira coisa, se eu tentar inserir do jeito que está aqui, já vai dar ruim, por quê? Por várias coisas. A primeira é que o ID é o mesmo, tá? Então, como o número 1 aqui é a chave primária, o ID é a chave primária, ele não permite um ID duplicado, então ele já dá esse problema. Se eu troco aqui, tá, ele vai dar outro problema, então vamos tentar executar essa mesma instrução trocando aqui o ID. O que vai acontecer? Agora ele reclama da unique, né? Da unique aqui do e-mail. Primeiro ele reclamou aqui da unique do e-mail, então vou colocar Ana Silva 1. Então, um e-mail diferente. Vamos mandar ele executar novamente. E aí ele vai estar reclamando agora da unique de quem? Do CPF. Então, duplicate key value violates unique constraint customer CPF key. Então, ele fala que a gente está violando aqui a unique do CPF, porque a gente está tentando inserir um CPF duplicado. Bom, então, essa é a constraint da unique. Beleza? Bom, a outra constraint é o not null, tá? Então, se a gente tentar inserir um null aqui na nossa tabela, a gente não vai conseguir. Por quê? Porque a gente falou para ele que essa coluna ela não pode ser nula, tá? Então, not null é quando a gente impede um valor nulo ser inserido. Se eu trocar esse CPF aqui, ó, tá? Vou colocar o CPF aqui com o final 12, então não é um CPF duplicado. E aqui no endereço, tá? Ao invés de Rua Bahia, eu vou colocar nulo, tá bom? E vou mandar inserir esse cara. Então, agora ele inseriu com sucesso. Por quê? Porque eu passei nulo para uma tabela, para uma coluna que aceita valores nulos. Então, se eu selecionar aqui, mandar executar o select, a gente percebe que o address aqui está nulo, tá bom? Bom, legal. Então, vou executar o comandinho que a gente já conhece aqui, que é o comandinho de delete, tá? Então, delete from customers, onde o ID é igual a 2. Quero inserir esse registro porque ele está inconsistente. Bom, e vamos inserir mais um registro aqui, tá? ID 2. Vamos verificar aqui se ele removeu. Beleza, só tem então o primeiro registro que a gente tinha inserido. Vamos inserir mais uma pessoa aqui, que é o Roberto Nunes, tá? O Roberto Nunes aqui vai ser o Ronunes, @Codando Simples. Vamos passar um CPF aqui, que é o 321 654 987 22. Aqui um endereço, vamos colocar Rua Amazonas 280, tá? Então, passamos aqui para ele. Opa, deixa eu ver aqui. A cidade vai ser Campinas, estado São Paulo, e aqui a gente vai passar 1992, né? uma data de nascimento diferente, mês 8, dia 6. Bom, legal, preenchemos aqui bonitão as informações e vamos mandar inserir aqui o nosso segundo registro. Vamos selecionar esse cara e aqui está o nosso segundo registro, beleza? Bom, então não tem segredo algum, tá? Então criamos nossa tabelinha bonitinho. A maioria dos campos aqui é do tipo varchar, somente o ID, que é o tipo inteiro,
e a data ele é do tipo date. Tá? E aí a gente insere nesse formatinho aqui, ano, mês e dia, que é o ISO. Tá? Esse aqui é o ISO 8601. É o formato que ele separa aí por traço cada campo. Bom, deixei preparado aqui, tá? Uma série de customers para a gente estar inserindo. Então, vamos copiar esse cara. Vou estar deixando o link desse cara na descrição da aula. Então, para facilitar a nossa vida aqui, para a gente não ter que inserir tudo isso na mão. Primeira coisa que a gente vai fazer, remover todos esses caras que a gente já preencheu. Vamos remover todos eles aqui. Vamos selecionar, garantir que está vazia a nossa tabelinha. Vamos colar aqui esse monte de insert, tá? E vou mandar executar o nosso script. Legal, vamos selecionar, select from customers. Então, ele vai estar retornando aí 15 clientes na nossa base. Bom, depois a gente vai usar essa massa de dados em aulas futuras para a gente realizar consultas aí e aprender uma série de operadores quando a gente quer estar filtrando os nossos resultados. Beleza? Bom, então era isso, tá? Na aula de hoje a gente criar a tabela de clientes e agora a gente vai ter que criar depois a tabela de pedido, tá bom? Então a gente vai ter lá produto, cliente, e aí a gente vai associar lá na tabela de pedido o cliente com uma série de produtos. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a próxima aula.